Então, quando nós nos apresentamos, ele foi muito honesto comigo, foi muito direto. Ele falou, olha, eu acho que você foi lançado prematuramente e não espero que você não espere muita coisa de ter uma oportunidade. Eu falei, tá bom. O Parreira começa a ganhar a expertise de treinador, e quando ele é chamado em 91 para substituir o Falcão, que o Falcão perde a Copa América, é demitido, ele falou, tudo bem, eu aceito, mas com uma condição, eu quero o Zagallo do meu lado. Mas como o Parreira e Zagallo desde 70, a gente provavelmente nunca mais vai ter no Brasil e pelo mundo. Estourou pra gente. Se a Bolívia não classifica ali, o jogo contra o Uruguai era um amistoso. Aí o jogo contra o Uruguai no domingo seguinte, vida ou morte. Se você perde, está fora da Copa. Eu fico emocionado porque a gente sofreu muito. Você falou assim, a gente como atleta, a gente sofria muito. E a gente encontrava no Zagallo essa palavra assim, me dizia assim, tá ruim, mas nós precisamos passar por isso para a gente alcançar o que a gente alcançou. Ponteiro esquerdo nacional, tirou a bola. Tirou não, vamos chegar lá! Vamos ganhar isso! Vocês vão ter que me engolir! Entre as Copas de 1970 e 1974, Zagallo conciliou o papel de técnico da seleção com o de clubes, o que era comum na época. Ao voltar do Mundial do México, assumiu o Fluminense, que seria o segundo clube em que trabalharia como treinador. Lá, daria continuidade a uma sequência impressionante de títulos conquistados como treinador nos clubes que dirigiu. Pelo Fluminense foi campeão carioca de 1971. Gol do campeonato. Este título ficaria marcado de forma especial na memória de Zagallo. Depois de 12 anos dedicados ao Botafogo como jogador e treinador, Zagallo havia se transferido para o Fluminense para a obrigação de confirmar a competência do técnico campeão mundial e calar os críticos que desdenhavam do seu papel em 1970. A rigor, de 1966, quando iniciou a carreira de técnico, até o início de 1974, quando voltaria à seleção brasileira, Zagallo só não registra títulos de âmbito regional ou nacional em 1970, ano em que conquistou o maior título mundialmente possível. E na escalação do Flamengo, no título carioca de 1973 do rubro-negro, figurava o nome de um jovem jogador que iria se transformar no maior ídolo e artilheiro da história do clube. Quando ele chegou no Flamengo, em 72, é lógico, você como jovem, eu tinha 19 anos, né? Tinha sido titular do ano de 71 inteiro com o Solis, depois que eu voltei. Fui campeão do pré-olímpico, titular, fazendo gol da classificação. Então, quando nós nos apresentamos, ele foi muito honesto comigo, foi muito direto. Ele falou, olha, eu acho que você foi lançado prematuramente e espero que você não espere muita coisa de ter uma oportunidade. Eu falei, tá bom, tudo bem. Só que eu, como ganhava uma ajuda de custo do Flamengo, eu falei, eu venho aqui todos os dias no horário do treino. Ele falou, pode vir, mas a maioria das vezes eu não treinava. Eu ia lá, botava o short, trocava de roupa e a gente não treinava. E não era só eu, eram os jogadores que ele separou que não iam contar.
Mas o Zico teve muita dificuldade para jogar com o Zagallo no Flamengo. Você pode até discutir a questão física, mas tecnicamente o maior jogador da história do Maracanã, o maior artilheiro do Maracanã com 334 gols. E numa fase que o Flamengo tinha grandes jogadores, o próprio Paulo César Caju, tinha o Doval, que era o grande ídolo da galera, o Dario, que chegou ao Flamengo em 73, o Rogério também, que tinha sido o Rogério Botafogo e cortado na Copa de 70, mas pô, tinha que dar mais espaço pro Zico e ele deu muito pouco. Né? Sim, eu não treinava, não jogava, fiquei 2 meses praticamente nessa situação. Quando o Antoninho foi lá na Gávea e perguntou se eu voltaria a jogar na base. Eu falei que sim. E joguei todo o campeonato. Fomos campeões e eu fui o artilheiro. E ele não me convocou. Então isso é que me deixou. E aí, quando eu não fui convocado para a Olimpíada, eu fui para casa e falei para meu pai que eu não ia jogar mais futebol. Que meus irmãos já tinham tido decepções assim. E acabaram meus 2 irmãos que sofreram, que foram que me aconselharam a voltar para o Flamengo. Então a situação foi essa, não teve nada a ver com o Zagallo, nada a ver com ele. Zagallo só sairia do Rio para viver a primeira de suas aventuras no mundo árabe, treinando a seleção do Kuwait entre 1976 e janeiro de 78. Ele era técnico do Botafogo em 1975. E certo dia chegou uma carta na sede da CBD, uma carta endereçada a Zagallo, e gentilmente encaminharam essa carta para o Zagallo, da CBD. Essa carta era um convite da Federação do Kuwait, Federação de Futebol do Kuwait, convite para Zagallo, nós chamamos de um convite com uma proposta, com tudo, e uma passagem de avião, já nessa carta lá para ele ia até lá fechar o contrato com o técnico da seleção. Zagallo dizia que nunca tinha ouvido falar nesse país, Kuwait, pegou um mapa mundo lá para saber onde é que ficava isso e tal. E ficou curioso, né? Em 1976, já em janeiro, ele já estava comandando a seleção do Kuwait e de cara já foi campeão da Copa do Golfo. De volta ao Brasil, teve uma breve passagem, mais uma vez pelo Botafogo, que deixaria saudades. Não chegou ao título estadual, mas manteve uma invencibilidade histórica de 52 partidas. Um convite do Al Hilal, da Arábia Saudita, iria tirar novamente o técnico do Botafogo. Lá, foi campeão nacional. Antes de sair, porém, ele oferece ao Botafogo um presente incomum, sobretudo ao se considerar a fama que construiu ao longo de sua vida de um homem extremamente pão duro. $50 mil para ajudar a levantar as arquibancadas do estádio Mané Garrincha. Assim foi batizado o Campo de Marechal Hermes. Até 1984, Zagallo foi e voltou do Oriente Médio e ainda treinou mais uma vez Fluminense, Flamengo e o Vasco, onde chegou a conquistar a Taça Rio. Procura do 15º gol, é o momento de perigo, Fernando! Gol! Bateu Paulo Roberto, cabeça, defende Paulo Vitor, gol! Daí, Vasco, campeão da Taça Rio! Mas ficou vários meses parado. Quem o tirou do marasmo foi Castor de Andrade. O Bangu de Castor atravessava uma boa fase. Na ocasião, eu era vice-presidente do Bangu, eu era chefe do departamento médico do Bangu. E o Bangu tinha teve um treinador que antecedeu o Zagallo, e um treinador com 500 exigências, de um relacionamento um pouco complicado, difícil, queria, vamos dizer assim, nunca estava bom as coisas e tal. E lá pelas tantas, na ocasião, o patrono do Bangu era o Castor de Andrade e resolveu contratar o Zagallo. E eu soube isso por intermédio de terceiros e de verdade botei a mão na cabeça e disse, minha Nossa Senhora,
nós só vamos ter problema aqui. Então nós saímos de um nível de exigência extremo, de uma incompreensão, de nada tá bom, etc, etc. Como é que eu vou trazer o Zagallo, tricampeão do mundo? O melhor, né? Aquela coisa toda, meu Deus, isso vai ser um problema danado, não sei onde é que o cara estava com a cabeça, não vai dar nada certo. E, para surpresa altamente positiva, foi exatamente o inverso. Uma pessoa humilde, compreensiva, solidária, companheira. Eu não acredito, eu digo, deve ser o sósia do Zagallo. Eu fico grato por tudo aquilo que o Bangu fez por mim num dia como esse, um dia de festa, depois de nós não termos conquistado nada. Você não precisa conquistar mais nada, você já conquistou tudo que tinha que conquistar. Porque ao que todo mundo, a expectativa, é o que todo mundo dizia pela dificuldade, etc. E nós encontramos uma pessoa completamente diferente, com todas essas qualidades que nós acabamos de falar para vocês aqui. A convivência foi a melhor possível. Na sua última aventura pelo mundo árabe, ele conseguiria também a sua maior façanha. Ele aceitou o desafio de treinar e classificar a seleção dos Emirados Árabes para a Copa do Mundo de 1990, na Itália. Os Emirados Árabes, lançamento, falhou o zagueiro, Ismail Mubarak, pode pintar o gol! Gol! Zagallo classificou os Emirados Árabes para a Copa, uma seleção que não reunia praticamente qualquer condição de chegar à competição. Isso derrotando o atual campeão das eliminatórias e grande favorito para a vaga, a Arábia Saudita, treinada por seu discípulo e maior parceiro de carreira, Carlos Alberto Parreira. Zagallo e Parreira são dois personagens que se associam automaticamente no imaginário do torcedor brasileiro. Aquela dupla que construiu uma amizade de mais de 50 anos está gravada na história da seleção. Parreira, ele é muito estudioso, um cara muito tático, né? Muito inteligente. A gente chama ele de um gentleman, aquele cara sempre muito polido, né? Fala muito bem inglês, sempre muito inteligente naquelas colocações. E o Zagallo, ele trazia um tom de, como eu falei, dessa paixão, e da prática. O que vocês vão encontrar nesse jogo? Como jogar contra a Argentina? Aí entrava o Zagallo, com essa questão do lado emocional, cuidado com os argentinos, eles vão querer provocar e tal. Por quê? Porque ele tinha passado sobre essa situação muitos e muitos anos, e ele trazia situações práticas e a motivação. Eram duas cabeças ali, mais do que complementares, às vezes complementares, principalmente do ponto de vista da experiência, né? O Zagallo bem é um mestre para o Parreira, às vezes complementares e às vezes pensando juntas. Do ponto de vista tático também eles são técnicos muito parecidos. Zagallo conheceu o Parreira na Copa de 1970, quando Parreira foi um dos preparadores físicos da seleção. Até aquele momento, Parreira nem cogitava ser treinador, o que mudou justamente na ida de Zagallo para a seleção do Kuwait. Consegue falar só para o disco do senhor? Alô, alô, 1, 2, 3, gravando experiência. O Zagallo teve influência na sua decisão de se tornar treinador? Total. Porque eu era um preparador físico, o meu sonho era ser preparador físico. Eu me formei, fiz um curso de técnica, mas nunca pensei em ser técnico de futebol. Mas a longa convivência com o Zagallo, a amizade, os ensinamentos que ele me passou, e eu praticamente ajudava o Zagallo, que ele não falava inglês, a gente trabalhou com os Emirados, com o Kuwait, então eu fazia a tradução. Você aqui, lateral direito, Naim, fecha aqui, acompanha lá, vai até aqui, e com os botãozinhos ajudando, e eu fui gostando da coisa. Até que surgiu uma oportunidade, eu aceitei, nós fomos campeões da Ásia com a seleção do Kuwait, e aí de repente, eu virei técnico. O Zagallo sempre foi um cara motivador, empolgado. Eu me lembro, quando ele era jogador, ele é o cara que mais vibrava,
E como jogador, comemorando, voltando, marcando, incentivando o time o tempo todo. E depois como técnico, além dos seus conhecimentos que eram realmente fantásticos, o Zagallo sabia tudo de futebol, era o Mr. Futebol, ele conseguia passar esse entusiasmo, a importância de vencer, temos que brigar, temos que lutar, que jogar com alegria. Ele realmente usava muito essa motivação. O tempo passou, a amizade perdurou, até que a dobradinha voltou. Carlos Alberto Parreira foi convidado para ser treinador da seleção para a Copa do Mundo de 1994, mas com a condição de ter Zagallo como seu coordenador técnico. Mas antes de falar da Copa, vejamos um breve resumo de como ficou o futebol brasileiro após a saída de Zagallo em 1975 da seleção. Até 1991, quando Parreira assume, a seleção teve 9 técnicos diferentes. Foi mal nas Copas de 1978, 82, 86 e 90. A CBD agora era CBF. A chegada da dupla Parreira e Zagallo foi a maneira que o recém-assumido presidente da CBF, Ricardo Teixeira, de recuperar o espírito da Copa de 70. O Parreira começa a ganhar a expertise de treinador, e quando ele é chamado em 91 para substituir o Falcão, né, que o Falcão perde a Copa América, é demitido, ele falou, tudo bem, eu aceito, mas com uma condição, eu quero o Zagallo do meu lado, né? E ninguém imaginava que o Zagallo pudesse voltar 24 anos depois, né, para 21, 22 anos, até a Copa de 94, né, para comandar a seleção. O Zagallo, ele devia ter nos bastidores lá os pitacos táticos dele, claro, né, mas o Parreira publicamente assumia absolutamente tudo, né, mas o Zagallo era mais ou menos o anteparo das críticas que o Parreira sofria. Eles batiam muito na seleção brasileira. E aí criava uma animosidade muito grande. Basta perder para você sofrer essas críticas que de certa forma, fazem mal para o ego, magoam, né? Porque quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então, eu não posso dizer que o Zagallo foi injustiçado e cobrado em demasia pela imprensa, porque quando ganhou, ele foi endeusado. E o futebol é assim, o futebol é movido à paixão, muito por parte do torcedor, e a imprensa, ela avalia muito o momento. O que eu fiquei sabendo pelos meus companheiros é que realmente o Parreira estava muito estressado, uma cobrança muito grande, desleal, querendo a presença do Tele, que já havia tido outras oportunidades, como 82 e 86, e aí eu fiquei sabendo, segundo os jogadores, que ele estava querendo pedir para sair, e os jogadores se reuniram, todos ali, eu não estava presente, para poder pedir a permanência dele, que eles não aceitariam de jeito nenhum a saída do Parreira e a saída do Zagallo. Autoriza Juan Escobar. Rola a bola na paz. Começa o jogo, é o Brasil com ela. Valber fica assustado. Cruzamento, Tafarel botou pra dentro. Tafarel botou pra dentro. Tivesse feito como fez a Argentina, como fez o Uruguai, como fizeram todos os países. Este time teria 1 mês e meio de treinamento, teria mais pernas e muito mais condições. Romário, na época, estava comendo a bola no Barcelona. Era um dos grandes jogadores do futebol internacional. Logicamente, era o jogador mais convocável para a seleção, por conta do desempenho dele, aclamado pela torcida, pela imprensa. E ele foi convocado para um amistoso em Porto Alegre contra a Alemanha. Obviamente, como todos sabem, né, o Romário, sempre dono de si, né, pela sua, vamos dizer, arrogância, né? Ele chegou achando que seria o titular. Nos treinos, ele já começou a ver que a coisa não seria assim, por conta de que ele já viu que seriam os titulares, eram o Bebeto e Careca, que era quem vinha antes jogando nos amistosos. E ele começou a falar nas entrevistas, nos bastidores lá,
na imprensa, né, que não tinha vindo ao Brasil para ser reserva, né, que tinha que respeitar né, respeitar o momento dele no futebol e tal, e aquela coisa toda. Zagallo chamou o Romário e deu uma sova verbal, né, dizendo que quem mandava ali era ele e o Parreira, que ele tinha que se quisesse ficar na seleção, tinha que se submeter ao que o comando técnico mandasse, tal. E começou no banco do jogo. Ele entrou durante o jogo e tal, mas começou no banco. E depois disso, não foi mais convocado. Para amistoso, para eliminatórias, nada. E você tem a Placar na época publicou também uma capa, tá aí Parreira, Seleção do Povo. Era um time completamente diferente do que ele levou, né? Muito apaulistado também, a gente nunca pode esquecer disso. Tinha o César Sampaio no lugar do Dunga, tinha o Roberto Carlos no lugar do Branco, o tão criticado Branco e que foi tão importante naquele jogo com a Holanda, principalmente. Se a gente teve um jogo contra o Equador, que nós ganhamos de 2-0 lá no Morumbi. O estádio inteiro gritando o nome do Tele, e além de pedindo vários jogadores que eram de São Paulo, eu, por exemplo, né, eu disputava vaga com o Cafu, então a galera pedindo Cafu o tempo todo, me vaiando. Nesse momento, depois disso, a gente foi jogar contra a Bolívia, lá em Recife. Por isso que a gente, quando voltou, a gente foi primeiro para Recife para poder agradecer, porque já mudou quando a nossa chegada no aeroporto. E aí o Zagallo, ele pegava essas coisas, sabe? Detalhes, olha aqui, sabe? Não é todo mundo, não é todo povo, você tem que acreditar, sabendo o que esse povo está fazendo com a gente, assim, o carinho, o respeito, o amor que eles estão demonstrando. Então pegava essas coisas e trazia para a gente sentir isso na pele, né? E aquilo ali foi fundamental. Então houve uma mudança ali, uma virada de chave. Eu estava em Angra, a minha casa de Angra. Domingo à tarde, nós voltamos. Eu liguei o rádio. Aí a notícia era: a Bolívia ganha não sei de quem e acaba de se classificar para a Copa. Iam só 2 de 5. Falei, estourou para a gente. Se a Bolívia não classifica ali, o jogo contra o Uruguai era um amistoso. Aí o jogo contra o Uruguai no domingo seguinte, vida ou morte. Se você perde, está fora da Copa. Zagallo e Parreira o tempo todo tinham muito foco no que eles estavam fazendo. Eles sempre estavam muito convictos de que estavam no caminho certo e de que a gente alcançaria naturalmente a classificação para a Copa do Mundo e, consequentemente, a Copa do Mundo. E nos executados, vamos confirmar agora os dois times para este jogo de tanta importância para o futebol brasileiro. E óbvio que começou a haver aquele clamor nacional, da imprensa, da torcida, pela convocação de Romário. E nada disso aconteceu. Nada. Por mais que se diz que se implorasse e que se atacasse Parreira e Zagallo, nada. Até que chegou o momento do último jogo das eliminatórias. O Brasil precisava pelo menos um empate contra o Uruguai para ser classificado. E, obviamente, aumentou o coro para a convocação de Romário. Até que, finalmente, ele foi convocado. Romário, 28 anos, 1,69 m, 65 quilos. É do Barcelona da Espanha. Em entrevistas na ocasião e posteriores, tanto Parreira quanto Zagallo falaram que eles chegou um momento que eles pensaram assim: não, é a época, é o momento de convocar o Romário. É esse momento, ele está bem, essa está precisando e tal. Tudo bem. Já a versão do Romário é que o Ricardo Teixeira, ele soube que o Ricardo Teixeira havia falado que era para Zagallo e Parreira convocar, era uma ordem, convoque o Romário. Enfim, o que importa é que aconteceu.
Eu nunca disse que não gostaria de ser reserva, houve um pequeno mal-entendido na última participação minha. Mas eu já estou contente em ser convocado, agora jogar ou não vai depender do Parreira. Nunca houve contradição. Naquele momento ele não vinha sendo convocado por uma série de fatores, mas ele virá na hora certa, no momento adequado. E ele veio. E não foi ninguém que pressionou, fui eu que decidi. 9zinho, 7, Bebeto, 11, Romário. Aí nós nos preparamos, foi bom que nós tivemos uma semana e fizemos uma partida fantástica. Uma das maiores exibições da seleção brasileira no Maracanã. Um jogo daquele tamanho, daquela importância. Eu me permito dizer que o Uruguai não deu um chute a gol, não passou do meio do campo, foi um massacre técnico, tático, físico, motivacional e a torcida toda presente. O Maracanã, com 120 mil pessoas, foi inesquecível. E a atuação, se você recapitular, foi brilhante, enxuta, técnica, tática, motivacional, a torcida inflamada. Foi um momento inesquecível das nossas carreiras. Aquela semana e aquele jogo, que nos levou à Copa e à conquista do Tetra. E terminou! Terminou! O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94! Brasil! Jorginho vai pra cima da marcação, no meio das pernas do russo. Adianta demais, briga por ela, valeu Jorginho. Olha a chance, olha o gol, Bebeto! Mete pra fora, tá na hora do gol. Bateu, olha o Brasil. Gol! Gol! Eu tenho imagens do Zagallo falando, faltam 7, faltam 6, faltam 5. Só faltam 3 jogos. Só faltam 2, queiram ou não, vamos chegar lá! Das amizades que se formaram, que existem até hoje. É um grupo que verdadeiramente não teve uma união só para aquilo dali. Sabe, a gente, antes do jogo, todos os jogos, 7 jogos, a gente se reunia num quarto, em algum lugar, num salão, para debater se tinha algum problema entre nós. A gente sabia que não era boa parte não, uma parte da imprensa estava tentando botar Bebeto contra Romário, Romário contra Bebeto, que o Romário falou que ia ser o cara da Copa, aquela coisa toda. E eles tentavam de todas as formas. E a gente tinha o privilégio de não ter internet na época, então a gente recebia fita, VHS. E a gente, na realidade, a gente não recebia, a gente proibiu que a gente recebesse esse tipo de fita para não passar nada. Então, todos os programas esportivos aqui mais famosos queriam mandar para lá. Eu lembro que até um dos jogadores falou, pô, a gente poderia trazer para cá e tal, um programa e tal. Eu falei, não, a gente decidiu, não vai ter. Por quê? Porque a gente não quer saber da imprensa. Mas eu citei um jogo dos Estados Unidos que o time deles não era um time fadado a ser campeão, tradição, não tem Copa, mas era nos Estados Unidos, na casa deles, no 4 de julho. Aí a gente perde um jogador, o Leonardo, no primeiro tempo. Se tornou um jogo muito perigoso, né? É sempre você. Vai Romário, acredita. Faz Bebeto, faz Bebeto. Gol, 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 Brasil! Mas eu acho que seleção jogando com qualidade, que rivalizava com a gente, botaria um pouco a Argentina por causa do Maradona, até o Maradona, no momento que ele foi suspenso, e a Holanda. Vai começar o jogo, vai rolar a bola no Cotton Ball. É o Brasil correndo atrás de uma vaga para a semifinal. Tanto que assim, quando a gente foi pro jogo, a gente falou assim, cara, esse é o jogo da afirmação, esse é o jogo de mostrar que nós estamos no caminho do título. Caramba, esse é o jogo, essa é a decisão, o time dos caras é bom pra caramba, tá arrumado e tudo. Só que a gente faz 2-0. Romário no meio, vai Romário! Beto, que beleza, que beleza, que beleza! Gol! Aí vem aquele momento, pô, controlado, 2-0, o jogo é nosso.
Não sei se isso dá um relaxamento, os caras, empata o jogo, aí volta de novo aquela coisa, pô, tava na nossa mão, já precisa de perder essa classificação. O Bergkamp é perigoso! Tem bola na área do Brasil, olha o perigo! Gol! E aí sai aquele gol do Branco, né, coisa assim, destino mesmo, Branco voltando pro time. Perna esquerda, partiu, bateu, gol! 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 Leonardo foi expulso no jogo anterior contra os Estados Unidos. Então, assim, o jogo teve vários momentos, né? Momentos que a gente estava muito tranquilo e momentos que realmente ficou tenso. E em 94, quando o Brasil vence a Holanda nas quartas de final, o Gilmar Rinaldi, que é o goleiro reserva, além do Zete, né? São os três, o Tafarel, o Zete e o Gilmar, ele conta que o Zagallo entrou não na concentração, mas no estádio ainda, depois do jogo, gritando: eu ganhei da Holanda, eu vinguei em 1974. Ele estava possuído, ele falou, nunca vi o Zagallo tão transtornado daquele jeito, da forma como ele entrou naquele dia, lá na concentração da seleção, né? Aí vem, portanto, Brasil e Suécia. Muita gente que estava criticando até o jogo contra a Suécia mudou de lado repentinamente quando as coisas deram certo. Mas aquela foi uma seleção muito criticada até a semifinal, pelo jogo que mostrava. Mas que teve o mérito de saber o que estava fazendo. De mãos dadas, como sempre, a seleção brasileira. A gente teve o jogo contra a Suécia. Eu cruzei e o Romário fez o gol. Vamos, Brasil, vamos, Brasil. Vamos, Jorginho. Olha o cruzamento para cá e olha o gol! Gol! Olha o gol! Gol! Olha a tirada do Ricardo Rocha. Porque o quanto o Zagallo era, assim, muito importante. A gente sabe que ele ama o 13. Primeiro, ele dá uma quebrada no português. Vocês não se aperceberam disso. Quando ele falou, vocês não se aperceberam disso, todo mundo caiu na gargalhada. Parou geral. Aí chamou a atenção de todo mundo. Aí ele falou, Jorginho foi no fundo, número 2. Cruzou para Romário, número 11. 2 e 11, 13, porra! Zagallo, eu te amo! Então essa é, sabe, o Zagallo era assim, uma alegria pra gente. E aí vai o Brasil, rumo ao tetra. Em qualquer parte do mundo, quando forem olhar a história de uma Copa do Mundo, vai ver o meu nome. Zinho, campeão do mundo em 1994, Estados Unidos e tal. Então, assim, uma Copa do Mundo faz com que você se torne vivo pro resto da vida. Jornalistas brasileiros que reconheceram, caraca, aquela seleção jogou muito, não foi apenas uma seleção tática, inteligente, muito bem posicionada, mas jogou demais. Duas laterais avançavam ao mesmo tempo, o Dunga jogou um futebol assim, o Dunga narrava um passe, além de tantos outros que a gente sabe que jogou pra caraca, os nossos atacantes, nossos zagueiros, o Tafarel com a segurança no gol, então... Não foi o time mais encantador, mas foi um time muito eficiente. E eu acho que não há o reconhecimento à altura do que aquilo significou. Eu acho que depois daquilo, a seleção passou a jogar com mais leveza, sabe? A seleção tirou das costas umas toneladas que carregava por não conseguir vencer um título mundial. 0-0 no final dos 90. 0-0 no final dos 30 da prorrogação. Agora, vamos aos pênaltis. É tua, Tafarel. Partiu Baresi, pé direito, bateu! Pra fora e muito! Pra fora e muito! E muito longe do gol de Tafarel! Márcio Santos para cobrança. O Brasil inteiro vai no seu pé direito. Vai autorizar o juiz. Todos de mãos dadas. Os jogadores no banco abraçados. O Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou Palhuca. Tafarel, por exemplo, como goleiro da seleção, foi uma insistência do Parreira contra tudo e contra todos. Ele estava jogando num time de segunda linha da Itália. O povo queria o Zete, que era o goleiro do São Paulo. Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou!
Quando a gente conquistou, aí a gente está gritando ali, tetracampeão. Aí a gente escuta uma vozinha lá de trás falando assim, queira ou não. Tetracampeão, todo mundo gritando, aí todo mundo olhou para trás, e quando viu era o Zagallo, queira ou não. Por quê? Porque muita gente estava torcendo contra. Por incrível que pareça, muita gente torceu contra aquela seleção. O Zagallo é um apaixonado da verde e amarela, você pode dizer que joga pra galera. Cara, funcionava com os atletas, funcionou com a maioria da torcida, e a gente que é muito chato com o Zagallo, a gente da imprensa. Como também o Zagallo é chato com a gente tem que entender que tem que respeitar. Foi uma tabelinha única. Olha só, o cara que é técnico da seleção brasileira, se ele fosse importar com a crítica da imprensa, você não trabalha. Você já é criticado antes de assumir. Foi o meu caso. Eu vivia fora do Brasil, eu não vivia aqui. Eu era técnico da seleção do Kuwait, dos Emirados e tal. Quando o Dr. Julito Coutinho me convidou na primeira vez, o que eu recebi de porrada, eu falei, eu nem assumi, nem comecei, os caras já estão falando mal. Então eu vou assumir. E assumir. E sempre foi assim, com técnico de seleção brasileira. Nunca foi diferente. Cabe a você ter as suas ideias, ter personalidade. Muito importante ser independente, e eu era, para poder seguir em frente com as suas ideias. E o Zagallo, ele era muito mesmo intenso nessas, como eu falei, nessas palavras, como eu falei, todo mundo gritando tetracampeão. Ele lembrou pra gente, não é assim rancor, mas só dizendo o seguinte, vocês ultrapassaram. Eu fico emocionado porque a gente sofreu muito. Você falou assim, a gente como atleta, a gente sofria muito. E a gente encontrava no Zagallo essa palavra assim, me dizia assim, tá ruim, mas nós precisamos passar por isso para a gente alcançar o que a gente alcançou. Então, o que ele falou ali é só trazer a memória de que a gente sofreu pra caraca, de que a gente pagou um preço muito alto em se fechar quase 3 meses. Eu tenho certeza absoluta, se a gente não tivesse o Zagallo, a gente talvez não conquistasse essa Copa do Mundo, porque ele foi muito importante. Mas como Parreira e Zagallo desde 70, a gente provavelmente nunca mais vai ter no Brasil e pelo mundo. Ela é nossa, sim, ela é de todos vocês aí no Brasil. Que foi a maior sacanagem que eu já vi no futebol mundial, o corte do Romário. Que ninguém obrigou o Ronaldo a nada. Mas estava passando, estava melhorando. Você que está me vendo, o que você faria? Porque o resto que eu tenho, cara, é tudo porrada. Não, deixa eu falar! Talvez tenha saído um pouco do controle. Mais alguma coisa que você queira falar de Zagallo? Porra nenhuma. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir.